mais um romance. Portanto, cá está uma cena de taberna, nesta armadura, esta fotografia não é minha. Já vou para amigo meu, que já faleceu, dono de uma quinta no Conselho de Mafra. Portanto, o fado, na verdade, não nasceu na taberna. O fado, na verdade, nasceu na rua. Depois da rua passou à taberna. Depois da taberna passou para os salões. Dos salões passou para o teatro. E isto é a generalização do fado. Isto é o regresso do bem-amado, o romance do século XIX, que no fundo é o tema da Bela Infanta. Toda a gente conhece o tema da Bela Infanta. Estava a Bela Infanta no seu jardim sentada. Estava a Bela Infanta no seu jardim sentada, com um pentador na mão, os seus cabelos penteados. Deitou os olhos ao mar e viu uma grande armada. Capitão da Pornela vinha muito bem a governar. Dizendo vós, capitão, dessa tão formosa armada, se lhe fez lá na Maria, na terra que Deus pisava. Anda tanto cavaleiro nessa terra sagrada, dizendo vós, senhora, os sinais que é levava. Levava a cavalo branco, se lhe prata dourada, na porta da sua lança, a cruz de Cristo levava. E depois foi para aí fora. E ele tenta seduzir a senhora, ela não aceita, e afinal ele era um marido regressado, que estava a experimentar se obter e era fiel. O tema é o mesmo, embora o poema seja diferente. Aqui esta é uma gravação de uma aldeia do Conselho da Guarda. No fim de 7 anos, fiel que vai encontrar. Vamos então recapitular, portanto, a rua, a taberna, a boémia fidalga, a severa e o rigoroso, a ascensão aos salões, o teatro à revista, a fada latina, como eu chamo, não é? E depois, por fim, o prestígio da grande capital, o prestígio de Lisboa. Lisboa não só tinha mais cegos, embora eles viessem das províncias, depois iam para as suas terras e divulgavam, eu estou a cantar o fado de Lisboa, isto é o fado de Lisboa, isto vem de Lisboa. E tudo isto ajudou à mitificação do fado de Lisboa. Depois de cair em moda, passou a chamar-se fado a toda a repertório dos músicos ambulantes, nas tabernas e noutras casas de bailes populares, que é um fenómeno de generalização ocinético. É um fenómeno. Nós, por exemplo, no Sul, quando vamos a uma cervejaria, pedimos uma Imperial. Imperial. É raro, uma Imperial é uma marca de cerveja. O mais correto é dizermos um copo de cerveja. Mas lá pedimos uma Imperial, toda a gente sabe um copo de cerveja. Aqui no Porto diz o fino. Que é um fino. Mas os tripeiros também não se podem rir muito. Porque eles chamam uma bica um café de cappuccino. Que também é uma marca. Quando apareceram as máquinas de costura, todas as máquinas de costura se chamavam Singer. Todas as máquinas de costura. E todos aqueles instrumentos de bricolagem se chamam Black & Decker. Todos, mesmo tem outras marcas. Há Black & Decker. Assim como o Quispo. O Lomo há mais de projetos, mas o Quispo, por exemplo, também era uma marca que apareceu, mas era tudo Quispo. E por aí fora, não é? Este fenómeno de generalização popular acontece também no fado. O fado é o Jeep. O Jeep, exatamente, o Jeep. Tanta coisa que acontece neste nível da linguagem. E o fado, com o fado sucedeu a mesma coisa. Era tudo fado. E quando a coisa cai em moda, passa a ser tudo fado. Incluindo, como eu disse há pouco, os géneros musicais que nos vieram da Europa, nomeadamente a marcha, a valsa,
o slow, o fox, a chatiça, o passa-a-canha, que, como eu digo, tem nas próprias etiquetas dos primeiros fados gravados. Aliás, o primeiro fado gravado em Portugal é no Porto. É aqui no Porto. Vem nas próprias etiquetas. Fado valsa, fado marcha, fado slow, fado fox, por aí fora. O que significa que realmente, originariamente, é um fox, mas que foi cantado à maneira de fado. Portanto, há aqui dois ramos iniciais. Primeiro o fado lamentoso, a que eu chamo de fado primitivo, e depois também o fado corrido, que era fado também por ser narrativo, mas um fado jocoso, contava histórias satíricas, ou jocosas ou piedéticas, que tem naturalmente outro ritmo, e que será o fado corrido. O fado corrido, na verdade, é aparentado com, não sei se conhecem a Rusga ao Senhor da Pedra. Sim. O fado corrido. O fado corrido. Ou o fado corrido é igual à Rusga do Senhor da Pedra. Que, no fundo, é uma simplificação da chuva. Estamos a ver o panorama. Não é? E depois temos, além desse fado lamentoso e corrido, temos o fado artístico. A partir de meados do século XIX. Mas o que é interessante é que as primeiras letras do fado artístico, as primeiras letras, e temos até os nossos dias, temos letristas do fado, como se chama Linhares Barbosa e outros, mas, enfim, falemos do Linhares Barbosa. Os letristas de fado, os primeiros letristas de fado, adotaram os temas antigos do fado lamentoso, do fado primitivo. Eu vou-vos ler aqui uma coisa interessante, que é a Letra das Rosas. É um fado, letra do Linhares Barbosa e música de Frutuoso França, que era um fadista popular, sobretudo de caráter narrativo. Que é aquele fado que diz: na mesma campa nasceram duas roseiras a par, e quando o vento as bolia, iam-se as rosas beijar. Vamos lá ver. Porque estavam ali soltados dois amantes. Esta história da vida, do amor à leitura, é uma história que vem deste Tristão e Isolda. Não é uma coisa inventada no século XIX, no século XX, pelo Linhares Barbosa. E vem através da tradição popular. E reparem o que ele diz. A segunda glosa desta Letra das Rosas, do Linhares Barbosa, diz o seguinte: dizem contos magoados que aquele triste curval fora o leito nupcial de dois jovens namorados, que no amor contrariados ali se foram afinar, mas continuaram a amar lá no além todavia, e por isso ali havia duas roseiras a par. Portanto, este amor da aventura é tipicamente matéria de batalha do Tristão e Isolda, trazida desde a Idade Média, através da tradição oral, e que os letristas do fado artístico, os primeiros, ainda absorveram. Agora, vou-vos ler aqui uma partezinha do Conde Milo, recolho do Almeida Garrett. O Conde Milo, diz aqui uma parte: morto é o Conde Milo, a infanta já a expirar. Abertas estão as covas, agora os vão enterrar. Ele no adro da igreja, a infanta ao pé do altar. De um nasceu o cipreste, do outro o laranjal. Um crescia, outro crescia, com as pontas se iam beijar. O tema é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, com outro tratamento poético, naturalmente. E depois, já agora, uma recolha minha também, que é quadra, porque muitas vezes, eu há bocado, quando disse canções de folheto, vou-vos também chamar quadra, aos romances, muito quadra. A quadra de Isabel e do Manel, cujo incipit eram duas que incipit. Também só vou citar só esta parte. O enterro foi tão triste, toda a gente ia a chorar. Os caixões eram irmãos e as campas de par a par. No meio das duas campas, duas rosas a brilhar. Quando lhes dava o vento, rosas se iam a beijar. Portanto, este tema, que, como digo, vem desde a Idade Média, foi recolhido, entre outros, por Almeida Garrett, no início do movimento romântico, e também recolhido por este vosso amigo. É um dos temas tratados ainda no século XX pelos letristas do fado artístico. Só para percebermos que as coisas têm a sua continuação, que não se deu
um golpe no fado artístico, morreu para ali o fado primitivo e agora o fado primitivo. Não. As coisas continuaram. E o fado primitivo permaneceu mesmo durante o fado artístico. Mas aí já obscurecido, esquecido, desatendido. Porque a partir daí começaram a ver os grandes artistas do fado. Alfredo Marceneiro, Maria Alice, etc. Esses grandes artistas do fado, depois ofuscaram completamente a outra realidade. Não, é a minha Silva, a Amália. Sim, a minha, bem. Eu ainda ia buscar aos fins dos 19 princípios do livro, mas a Amália, com certeza, é claro. Portanto, todos estes grandes artistas depois ofuscaram completamente a outra realidade, que permaneceu até nós convivos aqui no segmento daqui da Santa Catarina. Agora, vou terminar, se não corrido ou mentido, e vou ler-vos uma entrevista, uma parte de uma entrevista que a Amália Rodrigues deu, não ali ao nosso ilustre, não foi essa entrevista, foi outra, que a Amália deu a dois jornalistas aqui há uns aninhos. Chamavam-se eles Miguel Esteves Cardoso e Paulo Campos. Onde estavam no público. E então, eles perguntam, como é que começou a cantar no público? E ela responde, desde que me conheço, não posso dizer uma data. A família diz que é desde os 4 anos. E perguntam, e o fado? Agora, parem como ela responde. Lembro-me que fomos passear pelos braços do Tejo. Lembro-me do mar. Cantei um fado que os ceguinhos cantavam. Eu aprendi o fado pelos ceguinhos. Cantei aquilo tudo, no bar que toda a gente chorava. Tinha 12 anos. Naquela altura era um drama muito importante para mim. A Amália Dixit. Pronto, olha, agora estou ao vosso dispor. Alguma questão que queira colocar? Dúvidas? Angústias? Suscita muitas questões. A primeira questão do nome fado. Depois a questão verbal do fado. Depois a questão musical do fado. A palavra fado, como disse, é muito antiga e ela liga-se a uma teoria do destino ou a temas emotivos relacionados com a experiência comum. O aparecimento do fado ligado a uma forma musical ou verbo musical é tardio. Eu já tenho andado a tentar ver quando é a primeira vez que aparece o fado, inclusive até folhetos do cordão. A palavra fado. E não vamos além dos meados do século XIX, não é? Sim. Mas as teorias que falam do fado convocam muitas coisas. A modinha, ou falou no Ludo, mas temos lá na modinha que parece que tem grande importância. Mas as teorias que há sobre a origem do fado, elas são todas vulneráveis, inclusive a sua. Porquê é que são vulneráveis? Porque é uma complexidade enorme nas tradições populares, orais, verbais, urbanas e rurais, como há nas sociedades. Por exemplo, fala-se também das confusões que há à volta do tango, até aparecer um fundador, ou da polca. Portanto, certo tipo de géneros musicais que apareceram sobretudo, que se formaram sobretudo no século XIX, ou melhor, que se canonizaram no século XIX, elas são todas problemáticas. E quando a gente aponta só um lado, pode haver logo a contrapartida de outros lados. Por exemplo, o Zé Alberto liga o fado à narrativa. Mas por que não há lírica? Há romances líricos, romances medievais. E a teoria, digamos, urbana do Nery e outras assim, é cheia de fragilidades. Porque, na realidade, tudo vem de uma tradição que às vezes vem não se sabe de onde. Eu posso dar um exemplo da minha experiência em aldeia, de infância, que é extremamente curioso. Eu vi o meu pai e uns amigos cantar uma canção que eu pensei que era folclórica, que era da tradição oral.
que era a plaina corre ligeira, chária, 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 tornando lisa a madeira, chária, chária, chária. E eu disse, olha, isto é uma coisa de carpinteiro, vem de uma tradição antiquíssima. Um dia, eu chego à França e compro um disco do Guy Béat, Vieille Chanson. Vieille Chanson. E ele canta uma coisa. Chante, danse la bohème. Não. E não é. Faria. Eu dizia, mas que é isto? Eu pensei que isto era da tradição popular da minha aldeia, que era isolada e que tinha grandes tradições folclóricas e de cantorias. Não foi por acaso. Eu mandei os artigos para não chegar, mas eu já tenho aqui por acaso. Posso mandá-los aqui do o meu passou a gmail.com porque mas foi lá um compilador que o José Alberto não citou hoje, Jean Passan, que é o Rodney Gallup, que era um diplomata inglês, que fez o que o português fez, a recolha dos cantares por português, se chama o livro dele. Ele foi lá, não sei como é que ele foi lá parar, que era um diplomata inglês, só esteve 2 anos e meio em Portugal. Ele tinha muito tempo livre. Como? Em 2 anos e meio fez imensa coisa. Foi uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Depois publicou em Inglaterra um livro chamado Portugal, cheio de sabedoria. A Book of Folkways. É verdade. Publicou dois. Os cantares do povo português. Sim. E o Portugal Book of Não, os cantares e foi lá o Giacometti. Não foi por acaso. Portanto, eu agora tenho um inventário. É difícil chegar ainda ao espólio de Giacometti do conjunto, salvo aquilo que a gente conhece, o cancioneiro, etc. Porque nos museus, 3 museus que há nele, há ainda uma grande confusão. Não? E as fichas dele, as milhares de fichas, ainda não estão em ordem. Mas eu consegui, através do músico, ver algumas canções que ele recolheu lá na minha aldeia. Portanto, e só para dizer que a minha aldeia tinha uma tradição muito isolada, da Serra da Estrela, uma tradição antiquíssima, onde se guardavam cantorias, modas, assim como o resto do folclore, provérbios, adivinhos, contos populares, coisas assim, que também andou por lá gente a recolher. E, portanto, eu imaginava que essa canção que era da tradição popular. Afinal, estava em França, entre Vieille Chanson, mas pior, eu depois fui ver assim. Em França, essa canção popularizava-se porque era cantada pelos escuteiros. Os escuteiros lugaram isso. Mas fui ver uma coisa dos escuteiros e da entrada dessa canção e dizia-se que a origem era austríaca. Folclore austríaca. Quer dizer, uma canção que vai para uma aldeia isoladíssima da beira baixa da Serra da Estrela. Uma canção terá vindo como quem? Claro, a gente sabe que sempre houve imigrantes, não houve tantos como hoje, e sempre havia alguma comunicação. Mas a curiosidade era ver também que a letra era diferente. Claro. Mas, Arnaldo, eu não vou fora do que está a dizer, pelo contrário, como sempre disse, que a música tradicional é a mais contaminada que há. E a esse respeito, eu tenho várias histórias. O Lopes Graça contou uma história, eu convivi muito com ele, não só no movimento coral, mas depois nos últimos anos de vida dele, porque ele perfeccionou o livro sobre a separadora, e ele contou uma história engraçada. A minha primeira obra para piano, Opus 1, chama-se Variações sobre o tema popular português. Diz-me ela assim. Mais tarde descobri que era espanhol. Muito mais. O Alamo, não sei se lembra do Alamo, na minha geração, o Alamo é um grande, último trovador europeu. Como Blanes. Então, Blanes já voa exatamente por aí. Foi ele que fez aquele Paola, Dolce Paola, que é realmente uma cantiga medieval de São da Amada, que, pelos vistos, também era correspondido, e ele criou o Tom de Laneja. Tom de Laneja, vendo a passa suave. Então ele diz que ele contou isto, o Adão Boa, agora há poucos anos,
ia no avião para o Japão e ouviu, com instrumentos tradicionais japoneses, a melodia toda igual dele. E perguntou à hospedeira: o que é isso? Uma música tradicional japonesa. Outro, o professor Tomás Ribas, que foi muito amigo também. O Tomás Ribas andou muito com os jogos folclóricos, ia muito ao estrangeiro, encontros folclóricos. E estava um dia na Polónia, atuava os reis, e lá a coordenadora do certame estava a dizer a toda hora: um dia desses nós vamos ouvir uma canção tipicamente polaca, vocês vão ficar. E então, chegou à altura, depois de falar dias e dias sobre aquilo, estava lá uma velhota da aldeia e tal, para cantar. E o Tomás Ribas disse assim, quando eu ouvi aquilo: ponha aqui o seu pezinho. Então, portanto, era como eu dizia de início, isto não vem do fim dos tempos. Isto não vem do fim dos tempos. Mas também, se em alguns casos é possível detectarmos, e é possível, no seu caso de Casegas e noutros casos, aliás, o Mário Sampaio Ribeiro até ridicularizou um bocado o Rodney Gallup por ele ter recolhido uma coisa como originária que não era aquela produção de uma hora e ele não ter parado. Isso que acontece com qualquer coletor, e também já aconteceu. O Mário Sampaio Ribeiro também fala justamente nisso, e até com um cabo de azedume, alguns coletores quererem identificar as coisas como muito antigas, quando afinal elas são relativamente recentes. Por exemplo, na música bailada, praticamente toda a nossa música bailada provém dos ritmos europeus do século XIX, quer dizer, vem da valsa, vem da polca, vem da marcha, vem da chotiça, e por aí fora do passacalho, que é um género ibérico até, um género ibérico que deu origem muitos aos malhões, às chuvas, etc. Agora, daqui, e agora vamos ao caso do fado, daqui também não podemos tirar essa conclusão. Isso é tudo tão nebuloso que a sua teoria, nesse caso a minha, tem tantas falhas como a do outro. Não, vamos lá ver. Não cultivemos o mistério pelo mistério. Porque senão caímos num campo de total indefinição das coisas. Agora eu pergunto, o Arnaldo é um especialista em literatura. Porquê que o romanceiro hispânico, sendo o castelhano muito mais rico que o português, e até o catalão, não deu origem ao fado impróprio? Claro. A letra é a mesma, os temas são os mesmos, históricos, novelescos, tudo o mesmo. E em Espanha você houve um romance, e em Portugal vai. Isto já tem a ver com algo profundo de cada povo. Mas, no meu caso, e eu peço que me faça justiça à minha investigação, no meu caso, eu não andei propriamente à procura de uma explicação do fado. Não andei, quer dizer, eu era um investigador rural. O fado é que veio ter comigo. Não fui eu que andei à procura do fado. O fado veio ter comigo porque eu na aldeia tal, no Algarve, no Alentejo, pouco romance, mas nas beiras, em Trás-os-Montes, no Minho também pouco romanceiro, ouvia velhotas cantar à moda do fado. E eu pensava que chatice, velhou. Mas aí é que está o problema. Está bem? É que eu penso, estou de acordo, que não é um género musical. Diga. Claro que não é um género musical, é um género de canto. Não. Canto, interpretação e acompanhamento. Depois, isso sim, isso é que é a especialização típica. Já no fado artístico, não. Isso já no fado artístico. Mas no fado primitivo, não. E depois é um poema cantado
com um género musical muito certo. Aliás, eu por acaso não li, mas posso ler a primeira definição dicionarizada também da música de fado, que nos é dada por Ernesto Vieira, não era Ernesto Vieira, do século XIX, que é a definição da parte musical do fado. E então ele diz o seguinte: o molde primitivo do fado, molde musical, constitui-se da seguinte maneira: um período de 8 compassos em 2/4, preferência pelo modo menor, acordes histórico e dominante, alternados de 2 em 2 compassos. Esta é a parte musical. Porque esta parte musical constituiu-se pela necessidade de um poema lamentoso ter um género musical lamentoso também ele. Mas então existe um conjunto de elementos que formam esse género musical. Claro que sim. Mas eu estava aqui a pensar... Mas a origem é poeta. A origem do nome é poeta. Sim, ok. A origem do nome é poeta. Mas depois... sim, claro. Sim. Aliás, repara, eu dei aqui, gravei até aquela pintura do Carlos Reis, do ceguinho a tocar guitarra e do moço a tocar viola, e disse logo o ambiente instrumental do fado artístico já estava ali. Sim. E não só, até ao longo da sua apresentação, várias vezes, quando nos punha a ouvir uma música, digam lá se isto não parece fado. Mas o que é que... Então aí não estava a querer dizer, não parece, porque musicalmente aquilo, claro que nós identificamos alguma semelhança ali com um modo de cantar, neste caso, porque era tudo só cantar. E foi por aí que eu cheguei lá também. Exatamente, sim. Foi por aí que eu cheguei lá também, porque isto cheira-me com o ouvido. Cheira-me a fado. Mas então há qualquer coisa claro que sim, musical, de construção. Claro que sim, mas o nome em si funcionou. Funcionou. É uma simbiose. Algo que funcionou. E a partir daí espalhou-se rapidamente. Há uma especialização e uma fixação de vários tipos. Há uma especialização de temas. Por exemplo, se punha-se que o fado era triste, ligado ao grego ou ao latim de fato. Mas, como disse, há fados que são divertidíssimos. O fado corrido, como regra, é jocoso. Para mim, não, o maior presente que eu sonhei, coisa assim. Não tem nada com tristeza, absolutamente nada. Claro, não. Portanto, não é do ponto de vista temático que se define o fado. Não é do ponto de vista estrófico ou poético formal. Não, formal não, nunca. Porque quando do ponto de vista também não. do caráter narrativo. Porque isso é que define a vida. Porque mesmo os fados satíricos, os fados jocosos, por exemplo, também se conta uma história. Uma história jocosa. Aí eu não vou muito na narratividade exclusiva do fado, porque há muito fado só lírico, amoroso, e também da tradição do romance, porque há romances. O romance que citou do Comnil é tanto narrativo como amoroso. Não é uma história, claro, é novelesco. Mas às vezes é só lírico, isto é, não há uma história. Há história como há uma história individual, subjetiva. Mas eu quero até lembrar uma coisa que não lembrou aqui, mas que sabe perfeitamente, e que, digamos assim, arrasa completamente as teorias lisboetas. A Amália podia arrasar, porque a Amália canta o fado de acordo com a toada beira, da canção da Beira Baixa, que aí temos aqui um mestre, não é? Da canção da Beira Baixa. O Vieira Néria, etc., pensa até que esse modo que a Amália trouxe era espanhol. Era espanhol. Da raia, como se o fundão estivesse na raia, ele diz, isto é tipicamente da terra dela, da raia Espanha. É claro que ele nunca viveu na Beira. O fundão, é que ele nem conhece a Beira. Por exemplo, a Alcaria. A mãe da Amália, sabe a da Alcaria. A Alcaria já fica nas faldas da serra. Nas faldas da serra. Todos ali, entre a Idanha... No interior da Beira Baixa. Ideia, pode dizer que é ideia, agora o fundão não. Mas agora, vou lembrar uma coisa que não lembrou aqui, que devia ter lembrado, desculpe, que é uma coisa chamada Fado de Coimbra. Sim. Como é que se pode falar de fado ignorando o fado de Coimbra? Como é que se pode falar? Isso também já é... Eu demorei uma hora e meia de boa. Se eu for falar de fado, eu estou a sairmos aqui, eu tenho que apanhar com uma... Não, mas é fado. Mais uma.
há quem fale do fado do Porto, não é? Não, o fado de Sim, mas claro, o fado tem uma história, tem uma fixada. guitarra, tem uma afinação. Ouça, eu até brinco com essa gente que diz que não, o fado de não é fado, é canção. O do Lisboa não é também uma canção. Até uma canção brasileira pode ser fadistada como aquela do. O do Barco Negro. Que era a mãe preta. Não, mas aí a letra é do David Manuel Ferreira. Sim, mas a música original. É o preto, não é? Mas há outro, por exemplo, há uma que canta o Roberto Carlos, meu querido, meu velho, meu amigo. É cantado pelo Nuno da Câmara Pereira como fado. Exatamente. Isso é uma canção surgida no Brasil, cantada por Roberto Carlos. Não tem nada a ver com fado. É cantar à maneira do fado, pelo Nuno da Câmara Pereira. É o que eu digo, arredonda-se os contornos rítmicos e depois uma guitarrinha a chorar. Mas agora a negação lisboeta do fado é o fado de Coimbra. E a nomeação do fado de Coimbra não é recente. Pois não. Ela, quando se fala, até brinco com os lisboetas, assim, agora não há fado de Coimbra, vamos chamar uma coisa de canção hilária. O fado hilário é a canção hilária. É do ridículo. Não. São os comigrões. Os primeiros eu não tenho que chamar fado aquilo antes. São os comigrões. Note bem. Os estudos atuais do fado de Coimbra, feitos por comigrões, não quer que se chame fado ou fado de Coimbra. São eles próprios, porque há uma história escrita. São eles próprios, são eles próprios. Claro, eu tenho frações do fado de Coimbra. Também. Vamos ver. Vamos ser sinceros. Eu não estudei o fado de Coimbra, não estudei isto. Pronto, primeiro. Mas o fado de Coimbra tem algumas características que também, de certo modo, estão mitificadas. Por exemplo, a guitarra. A guitarra de Coimbra é diferente da guitarra de Lisboa. Mesmo número de cordas, mesmo afinação relativa. É diferente porque tem a voluta tem aqui um desenho diferente. Estamos a brincar. E também há uma do Porto. Pois, e outra de Braga. E depois, mas é que a guitarra de Coimbra afina num tom abaixo. Olha que grande ideia. Afinar num tom abaixo. É só descer 2 meios tons em cada corda e temos a afinação de Coimbra. E é isto que define. Porquê que a guitarra de Coimbra é afinada num tom abaixo? Porque os cultores, os fadistas, os cantadores do fado de Coimbra, estudantada, cantavam à maneira prática. O menão é o protótipo disso. E a inserição vocal à maneira prática levava-os a agudos agudíssimos. E, portanto, tiveram de baixar o tom da guitarra, um tom, para chegarem onde queriam chegar com a voz, porque senão não chegavam. Não é? Essas coisas têm as suas... É outro tipo de canto. Diga? É outro tipo de canto. É porque é um tipo já, se quisermos, erudito, porque tem influência do canto prático, não é? Canto prático. Como é que vocês veem a obra do Zeca Afonso, que ainda cheguei a conhecer pessoalmente, e que tem, de facto, músicas absolutamente comoventes, não é? Curiosamente influenciado pela música da Beira Baixa. Todas as músicas a Paulo, porque Coimbra era um centro de estudantes vindos de todo o país. E, na verdade, o Zeca Afonso, penso eu, nunca fez propriamente recolher lá nenhum. Ele fez recolher em Coimbra. Em Coimbra chegou tudo. Porque viram os estudantes. Não. Ele viveu em Belo Monte. Sim, tudo bem. O pai era do Fundão. O tio era do Fundão. E ele canta as coisas da Beira. O Resineiro é engraçado. Sim, o Resineiro. Canta